Oi, boa noite. A dependência química é uma doença progressiva, incurável, de fim fatal e que mata desmoralizando. Esse jargão parece que todo mundo já conhece. As pessoas confundem bastante o dependente químico com qualquer outra pessoa que use drogas. E o ato de usar droga necessariamente não qualifica ninguém como um dependente químico. Tá? E, na verdade, o dependente químico não é quem usa droga. O dependente químico é aquele que não pode usar droga. Tá? E muitos só vão descobrir que são dependentes químicos após, né, um determinado período de tempo de uso e que vão sofrer consequências que outros usuários não vão sofrer. Né? E longe de mim fazer apologia a qualquer tipo de uso de substância química. Até mesmo o uso recreativo ele pode causar sérios danos. Né? Eu acho que uma pessoa que está sob efeito de qualquer substância, mesmo que ele não tenha problemas, né, mesmo que ele não seja um dependente químico, no momento que ele está sob o efeito da substância, ele não é portador das suas faculdades mentais 100%. Então ele está vulnerável sim, ele está propenso a alguns acidentes, dirigir, então é o mesmo que você falar para uma pessoa que tomou umas doses a mais de bebida alcoólica, né, e você sabe que ela não pode sair por aí dirigindo, mesmo que ela não seja alcoólatra, né? E não é adequado, inclusive a nossa legislação prevê como um crime. A gente está olhando uma pessoa, está vendo uma pessoa no uso da droga, a primeira coisa que acontece é o desespero, né? Por parte do familiar, ele se desespera, ele vê um perigo, ele vê um monstro na frente dele, né? Ele já imagina a morte prematura, ele já imagina que a pessoa vai ser presa, que vai se envolver com o traficante e tudo mais. E pasmem, né? Não é o que acontece com a maioria. Tá? O dependente químico ele é a minoria da história. Né? A estatística que existe, ela diz que somente 10% dos usuários são dependentes químicos. Né? Então vamos dizer, de cada 100 pessoas que usa, somente 10 são dependentes químicos. Isso é estatística, não é uma opinião minha, tá, pessoal. Que eu acho que você fazer uma estatística nessa área é uma coisa meio que irresponsável até, porque você pode até acabar estimulando alguém a usar e achar que com ela não vai acontecer nada e acabar acontecendo algo muito grave. Né? Então eu prefiro eu trago isso para vocês apenas como um dado, né, de estudos feitos por pessoas competentes, inclusive, pessoas que acompanham isso há bastante tempo, mas eu particularmente não gosto de trazer isso à baila, porque tem muita gente que ia acabar acreditando que com ela não ia acontecer nada de errado. Pois bem, né? A gente sabe o que acontece, a gente tem vivido aí junto isso já há um tempo, né? Muitos de vocês têm entrado, têm feito contato comigo e a gente tem visto, né, o que essa doença está fazendo na vida dos nossos entes queridos. Né? E alguns de nós pessoalmente, particularmente aqui eu estou falando de mim. Né? Eu sei o que essa doença fez comigo. Então eu sou o último a fazer apologia à dependência química. Tá? É a doença da negação. É a doença que ninguém quer assumir. Nem os dependentes químicos e tampouco os seus familiares, que demoram a perceber ou a aceitar que aquilo está acontecendo dentro da própria casa. Né? E os motivos são os mais diversos, orgulho, vergonha, o que os outros vão pensar, os outros vão achar que eu fui um péssimo pai ou uma péssima mãe, né? Que eu que criei meu filho errado, isso por parte dos familiares. Né?
os dependentes químicos eles já negam por outros motivos, né? Basicamente, o dependente químico costuma negar a sua doença porque se ele assumir que ele tem uma doença, ele vai ser obrigado a se tratar. Objetivamente, o melhor momento de abordar um dependente químico é no momento da ressaca moral, né? Naquele momento que ele está cheio de vergonha, cheio de culpa, né? Mas quando eu digo abordar, eu não estou dizendo arrancar o couro do sujeito, não. Eu estou dizendo que é a melhor forma de você oferecer apoio, é o melhor momento de você oferecer apoio a ele. Tá? Ele vai estar mais predisposto a aceitar ajuda. Necessariamente não é porque ele quer parar de usar. Tá? É porque naquele momento ali ele está totalmente envergonhado, ele sabe que a família está zangada com ele, né? Então ele abaixa a guarda dele para poder amenizar o astral que está dentro de casa, né? Para as pessoas não ficarem tão zangadas com ele assim. Então ele é capaz até de aceitar um tratamento nesse momento. Tá? Essa é a hora. Falar com ele sob efeito da droga é bobagem, é perda de tempo. Tá? Se você tiver condições, é mais negócio você mandar ele tomar um banho gelado, encher ele de doce, se ele não for diabético, né? Enche essa pessoa de doce que a glicose vai ajudar a dar uma contrabalançada ali no efeito da substância. Né? No linguajar deles, o doce vai cortar o barato deles, né? Vai cortar a onda, o efeito da droga. Né? Não é uma mágica, tá? Até porque isso vai sempre depender de organismo para organismo, né? E falando nisso, eu tenho falado um pouco sobre esse efeito prazeroso da droga, né? Porque não é mentira. Se fosse ruim, ninguém voltava lá a segunda vez. Mas não é o efeito. Note bem, não é pelo efeito físico, é o efeito moral, pessoal, emocional que a droga causa no indivíduo. Né? Ele se sente mais corajoso, ele se sente mais desinibido, a autoimagem dele é maquiada, ele começa a se enxergar de uma forma que agrada a ele. Né? A droga permite esse tipo de fantasia. E é muito difícil esse indivíduo largar esse efeito que a droga proporciona a ele. Né? Então não é o objeto, não é o cigarro da maconha, não é o pó que ele cheira, não é a pedra do crack, não é nada disso, não é a bebida em si, né? É o efeito. É a coragem que ela traz para esse indivíduo, a desinibição, essas coisas que eu estou falando. Né? Alguns buscam paz, calmaria, outros buscam disposição, coragem. Depende de pessoa para pessoa. Mas o efeito é exatamente isso que eu estou falando. Não é algo que você enxerga, é algo que o indivíduo sente dentro dele. E é disso que ele sente falta. E o trabalho da terapia, né, ele proporciona a esse indivíduo a oportunidade de aprender a tirar esses efeitos de outras atividades. Atividades essas saudáveis, atividades essas que não vão levar ele para uma cadeia, não vão levá-lo para uma morte prematura, não vão levá-lo para uma clínica psiquiátrica. Tá? Ao contrário, vão afastá-lo cada vez mais desses lugares. Né? Então, o processo da reabilitação, eu costumo dizer que ele não é um processo difícil, mas é um processo que dá muito trabalho. Né? E é por isso que eu não estou milionário até hoje, porque a maioria das pessoas, quando percebem o trabalho que tem que ter para se recuperar, elas correm, elas simplesmente se afastam, elas não querem saber. Né? E não é à toa que 90% das pessoas que entram no meu WhatsApp lá me perguntam se eu tenho remédio para dar. Se eu não sou, além de eu não ser médico, né, e se eu fosse,
eu não daria remédio nenhum para dependente químico, porque ele não quer remédio, ele quer uma fórmula mágica, né? Se ele quer fórmula mágica, ele continua usando essas porcarias lá, porque essas porcarias dão a ele esse efeito mágico, né? É ilusório, a gente sabe que é ilusão, não é real, mas eu não vou fornecer a ele a mesma coisa que a droga que o traficante fornece, né? Eu vou oferecer justamente o contrário. É o que eu chamo de choque de realidade, né? Eu vou falar para ele, abre teu olho aí, olha como é que está a tua vida, né? Porque quando você está lá na esquina conversando com a rapaziada, tá tudo certo, tá tudo bem. Quando tu deita a cabeça no travesseiro, você vê a tragédia que está a tua vida. E ele vê, ele não é maluco. Isso é ao contrário do que muita gente pensa, né? Porque a família fica vendo o camarada sob o efeito da droga e em determinado momento começa até a questionar a sanidade do cara. Então existe esse momento que é o momento que eu chamo de ressaca moral, onde ele sente culpa, onde ele sabe que fez errado, onde ele sabe que vai ter que encarar a sociedade, vai ter que encarar a família, vai ter que encarar o patrão no trabalho, né? E infelizmente, na maioria das vezes, a opção dele é se afastar, é virar as costas. Ele não quer encarar a família, ele não quer encarar o patrão, então ele vai se afastar da família, ele vai se afastar do emprego, ele vai se afastar de tudo, porque ele não quer encarar ninguém, porque ele sabe que está devendo, né? Então isso não é papel de um louco, isso não é comportamento de um louco, não. Isso é um dependente químico que tem plena consciência que está errando. Só que, ao mesmo tempo, ele tem todo aquele mecanismo de defesa dentro da cabeça dele que ajuda, né, fornece a ele explicações até bem embasadas, mas que elas não justificam o uso da droga dele, né? Se ele usa a droga para fugir do problema e no final das contas ele arruma um problema maior quando usa a droga, então isso não está fazendo efeito, não está resolvendo nada. Então ele está vivendo uma mentira. Se ele acha que a droga resolve o problema dele, é baseado em quê? Porque a única coisa que a droga vai fazer naquele instante ali é anestesiar o sentimento dele. Então se ele está com medo pelas coisas que ele andou fazendo, aquele medo vai dar uma aliviada. É só isso que a droga vai fazer. Mas ele não vai transformar a vida dele numa coisa linda, maravilhosa, só porque ele usou droga. Isso só dentro da cabeça dele, né? E por alguns instantes só, né? Porque o efeito da droga vai passar e aí ele dá de cara novamente com a vida real dele. Então, entendam bem com o que a gente está lidando, né? Um indivíduo que tem consciência, sim. Um indivíduo que se aliena sob o efeito da substância, ele fica num estágio de alienação e ele vai atrás desse estado, é isso que atrai a ele agora, porque aqueles efeitos de superpoderes que ele tinha quando ele começou a usar, ele hoje em dia não tem mais, né? Ele hoje em dia ele vai usar a droga não é em busca de prazer, é em busca do alívio do desprazer que a droga está causando na vida dele. E ele sabe disso. Ele sabe. Eu tenho relatos de pessoas que falavam que eles subiam as bocas de fumo aqui no Rio de Janeiro, eles iam buscar a droga chorando. Eles não iam felizes, eufóricos, não. Eles iam chorando buscar a droga porque eles sabiam tudo que ia acontecer. Eles sabiam que iam varar a noite, eles sabiam que não iam conseguir voltar para casa, eles sabiam que não iam conseguir trabalhar no dia seguinte, eles sabiam disso tudo. Então não são loucos, não são pessoas loucas, né? São pessoas muito conscientes, sim, só que elas têm uma doença que é potencialmente, né? Ela tem o potencial de induzir, de obrigar aquela pessoa a usar a substância, a ir atrás daquele objeto de adoração, não é nem desejo, é um objeto de adoração.
Então, era como se fosse a entrega aos cuidados de um Deus. Então, o uso da substância é a entrega aos cuidados de um poder maior, só que um poder maior destrutivo, que antagoniza com o poder superior que o programa de 12 passos oferece para a pessoa.